Então vamos à palavra de hoje. Abre aí a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Gálatas 1, 6 a 9. Que diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa. Agora preste atenção, você tem que ler e entender. Vou começar de novo. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou. Chamou em quê? Na graça de Cristo. Chamou em quê? Na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós estamos na tua presença, aqui está a tua palavra que foi lida. O que Paulo tinha no coração quando ele falou, usou de tamanha expressão, Senhor. O que tinha no sentimento, no coração dele, é isso que nós queremos enxergar. Não era algo vazio, era algo vivo. Assim, vem abrir o nosso entendimento, nos fazer ver, revelar a tua palavra. É isso que nós queremos, Senhor. A maior bênção que nós queremos é ter a palavra revelada dentro de nós, porque quando ela é revelada dentro de nós, ela nos liberta de dentro para fora. Ela torna a coisa viva dentro de nós, um evangelho vivo, não só letra na nossa mente, mas algo vivo dentro do nosso coração. É isso que nós queremos. Assim, abra o nosso entendimento. Nós oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então Paulo, no versículo 6, ele fala assim: admira-me. Paulo está admirado. Eu estive analisando essa palavra nesse sentido, admirado. Então, nesse sentido aqui, quer dizer o seguinte: Paulo estava espantado, assombrado. Paulo foi para aquela região da Galácia, fundou igrejas, pregou Cristo. E o que Paulo ensinou a essas igrejas? Ensinou sobre a graça de Deus. Ensinou sobre Jesus Cristo, sobre a obra da cruz, sobre a redenção eterna, sobre a salvação eterna. Mas depois Paulo se ausentou daquele lugar. E chegaram lá os judaizantes, o pessoal da lei. Eles se introduziram naquelas igrejas e começaram a dizer o seguinte: olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Você precisa guardar a lei, guardar o sábado, se circuncidar, ou seja, começaram a dizer que precisavam voltar para a lei e praticar todas aquelas obras da lei. Se eles quiserem ser salvos e libertos, como nos dias de hoje, nós vemos tantas coisas sendo impostas sobre a igreja. Você precisa fazer isso, pagar preço daquilo, fazer campanha disso, fazer voto daquilo, você precisa fazer propósito, você precisa fazer, e a igreja está entuchada, empanturrada de coisas para fazer. E se eles fizerem isso, aí sim eles vão ser salvos, aí sim eles vão ter uma bênção, aí eles vão ter uma libertação, aí Deus vai fazer alguma coisa em favor deles. Mas se eles não praticarem esse monte de obras, então, como se Deus fosse neutro, não vai fazer nada a favor deles. Então Paulo estava assombrado, admirado. Por quê?
que o Gálatas permitiu que essa mentalidade entrasse lá na igreja. Estava minando a fé de alguns. Então Paulo está assombrado, ele fala, é uma admiração não por uma beleza de alguma coisa, por ver que um veneno entrou ali e os gálatas estão aceitando aquele veneno. Paulo está assombrado, admirado. Então ele fala, admira-me que estáis passando tão depressa. Do quê? Daquele que vos chamou em que? Na graça de Cristo. Vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão entrando num outro evangelho. Vocês foram chamados para a graça de Cristo. E agora vocês estão entrando num outro evangelho. Então precisa entender a graça de Cristo. A graça de Cristo é totalmente diferente da lei. A graça de Cristo é totalmente diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento tudo é por obras. Tudo é por coisas que o homem faz. Então Deus dá uma lista. Não farás isso, não farás aquilo, não. Agora você tem que fazer isso, fazer. E a vida deles era medida por aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer. Se eles deixavam de fazer, vinha a maldição de Deus sobre eles. Deus pesava a mão. Isso era a lei. E se eles fizessem aquilo, eles receberiam uma bênção de Deus. Mas a tendência deles era sempre não fazer. Eles não conseguiam cumprir todos os quesitos da lei. Então você vai encontrar todo o Velho Testamento, o povo caindo em cativeiro, sendo derrotado em batalhas. Eles obedeciam, tinham vitória. Desobedeciam, entravam debaixo de cativeiro de outras nações. Outras nações vinham e devoravam, acabavam com as plantações deles, oprimiam, levavam os filhos, as esposas, tudo debaixo de cativeiro. Essa é a visão da velha aliança. Uma hora eles estão bem, outra hora estão escravizados, derrotados. Mas quando Cristo vem, é isso que eu quero que você entenda. Vamos ver aqui um versículo, João capítulo 1, vamos lá, vamos trabalhar na palavra de Deus. João capítulo 1. Versículo 15 em diante, João 1, 15 em diante. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. João Batista está dando testemunho de Jesus. O que vem depois de mim, contudo, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora preste atenção. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, abra o coração para ler o restante do versículo. A graça é a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas essa graça que Paulo está falando para os gálatas, vocês foram chamados na graça de Cristo, estão passando para outro evangelho. Essa graça e a verdade vieram por meio de quem? Não de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. É uma coisa trazida por Cristo. Está escrito aqui diante dos nossos olhos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então Cristo veio revelar Deus. Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então eles estavam saindo dessa graça e entrando em outro evangelho. É chamada por Paulo a graça de Cristo. Então vamos explanar essa graça. Eu sei que você já sabe muito sobre isso, mas vamos trabalhar mais. Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Vamos fazer uma boa leitura a partir do versículo 1. Então leia e entenda. Olha o que ele diz. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, como nós estávamos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua em quem? Nos crentes? Não, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora Deus começa a agir. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, o que Deus faz? Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora entenda isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, abra os olhos. Isto não vem de vós. Não, pastor, não. Vamos ler de novo, acho que o senhor errou. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a pessoa vai pensar assim, não, então foi eu que produzi esta fé. Não! Isto não vem de vós. Esta fé que me salva não vem de mim, não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Aí ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o que é essa graça de Cristo? Então a primeira coisa que eu tenho que entender, o que é salvação, o que é ser salvo. Já expliquei muito aqui. Então na nossa mente ser salvo é isso. Um dia eu encontrei Jesus, estou salvo. Quando eu morrer eu vou entrar na vida eterna. Isso é a segunda etapa da salvação. Então qual é a primeira etapa da salvação? O que é ser salvo? Então, se eu encontrei Jesus, criei nele, recebi ele como o único e suficiente Salvador, eu fui salvo, eu sou salvo. Começou a salvação na minha vida. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Eu não sou mais um condenado, eu fui salvo. O meu Salvador, o Salvador é o que executa a salvação. Então ele executou a salvação na minha vida, ele me salvou. Então eu fui salvo da condenação eterna. Que mais? E se eu era aprisionado pelo diabo, se eu tinha prisões na minha vida, se eu tinha vícios na minha vida, então ele me salva das cadeias, me liberta do poder do diabo, me salva das prisões, me liberta, eu sou salvo. Meu Salvador executa isso na minha vida, ele me salva da condenação eterna, me salva das prisões, me liberta do poder do diabo e me mantém salvo. Ele é meu Salvador. Quem é o Salvador? Aquele que executa, que cumpre a salvação. Agora, o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. É a graça de Deus que cumpre isso na minha vida. Então, eu não sou salvo por obras. Eu não sou salvo porque eu fui na igreja 10 vezes. Eu não sou salvo porque eu jejuo. Eu não sou salvo porque pago o dízimo. Eu não sou salvo porque subo no monte. Eu não sou salvo porque faço um monte de corrente de libertação. Eu não sou salvo porque faço isso, faço aquilo, faço e vivo todo dia enfiado dentro da igreja fazendo uma tal de campanha. Isso não me salva. O homem não é salvo por coisas que ele venha produzir, meu irmão. Então, a melhor obra que eu possa fazer, a fonte ainda é contaminada. Quando a minha melhor obra chega diante de Deus, ela chega manchada, porque ela é produzida pela carne. Eu sou defeituoso, e a minha melhor obra ainda é defeituosa. O homem não vê isso. O homem pode louvar, olha, você fez uma grande obra, você é um grande homem de Deus, mas quando esse grande homem de Deus aparece para apresentar a sua obra diante de Deus, ainda ela é deficiente, ainda ela é falha, ainda ela é imperfeita. Então não existe uma obra que o homem possa fazer para que
seja executado na vida dele a verdadeira salvação. Então, isso é a graça de Cristo. Nenhum homem por si mesmo se salvaria. Nenhum homem por si mesmo se libertaria. Ele pode jejuar, gritar, fazer campanha, andar no sal grosso, levar rosa orada para casa, tomar um banho de óleo, tomar um banho da água do Rio Jordão, jogar terra santa na casa dele. Isso não vai salvar ele de nada. Isso é o feitiço que entrou na igreja. Porque isso não é eficaz para libertar uma pessoa. A única coisa eficaz que liberta uma pessoa é o que Cristo fez na cruz. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé, esta salvação que é dada de graça, não vem de vós. Acorde, você que está pela internet, que ouve 1001 coisa, que tem que fazer, que tem que pagar preço, que tem que fazer propósito. Ouça o que eu estou te dizendo. Essa salvação é pela graça, isso não vem de nós. Essa libertação que você busca é pela graça, não vem do seu esforço. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. De onde vem então? É um dom de Deus, uma dádiva de Deus, um presente de Deus, uma coisa dada por Deus gratuitamente. Pastor, então aquela pessoa que ela quer libertação, o que precisa ensinar para ela é que o Salvador dela já libertou ela, já executou a libertação. Precisa ensinar o Evangelho para ela, a obra da cruz, a grandeza de Jesus, para entender que ela é liberta. Agora, se ela aceitou Jesus e não for ensinada, então ela vai buscar uma tal de libertação a vida inteira que nunca vem. É campanha após campanha de libertação. Quanta campanha de libertação! Só que ela tem que estar toda semana dentro de uma campanha de libertação e nunca ela é liberta, porque acaba uma, começa a outra. Então, quando ela creu em Cristo, ela foi liberta pelo poder de Deus. O Salvador executou a salvação. Ela precisa aprender sobre isso, assumir o Evangelho, conhecer a verdade que liberta. Então você vê hoje um quadro, um cenário triste na igreja evangélica. Um povo imposto sobre ele um monte de obras, de coisas, de pagar preço. Uma irmã chegou para mim, pastor, eu estou agoniada porque aí ela abriu a Bíblia, tinha 15 envelopes enfiados dentro da Bíblia dela. Falei, o que é isso, irmão? Pastor, eu fiz tanto voto para me libertar, já fiz tanta coisa, agora eu estou com esse mundo de envelope e não tem R$1 para pôr nisso. Meu pastor falou que eu estou debaixo de maldição. Eu falei, você está debaixo de maldição se ficar com esse envelope da mentira guardada, joga tudo isso fora. Cristo libertou a irmã. Quando é que a irmã vai aprender isso? Isso é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Olha essa frase. É Deus fazer pelo homem aquilo que o homem não tem poder para fazer por si mesmo. E Deus dar de graça para o homem aquilo que o homem nunca poderia ter pelo seu esforço por si mesmo. É a graça de Deus. Então, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, não vem de quanto eu jejuo, não vem de quanto eu subo no monte, não vem de quanto eu vou na vigília, não vem de quanto eu faço voto, não vem de quanto eu passo óleo. Não vem de vós, não vem de vós. É o que? Um dom, um presente, uma dádiva de Deus. Agora imagina aquela pessoa que anda em busca de uma libertação ouvindo eu dizer isso. Se não for por revelação, ela não vai nem gostar disso que eu estou falando. Só se Deus abrir o entendimento. Tem tanta gente escravizada atrás de uma libertação que nunca ouviu isso que eu estou te dizendo, que é o arroz com feijão do Evangelho. É o básico. Então o que é ser salvo?
Alguém que foi liberto da condenação eterna. Eu vou ler versículos para você. Alguém que foi liberto do poder do diabo. O crente salvo é liberto do poder do diabo. João disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O crente salvo não tem que ter medo de macumba, de olho gordo, de inveja, de feitiço, de maldição, de nada. Porque ele é salvo. Ele é salvo. Cristo executou a salvação na vida dele. Acredita nisso? E você vê um crente supersticioso. Liga lá no programa de rádio: pastor, eu estou numa luta. Fizeram uma macumba para você. Vem aqui que eu vou te libertar. E o crente que é salvo está com medo de macumba. Não entende nada do Salvador. Não sabe nada da graça de Deus. Então ser salvo é aquele que foi liberto da condenação eterna. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. É aquele que foi liberto do poder do diabo, liberto das prisões. É a nova criatura, é o Filho de Deus, salvo, vivo. É a igreja que é noiva de Cristo, poderosa em Deus, cheia do Espírito Santo. É o salvo. Como eu consigo isso, pastor? Não precisa fazer nada. Acredita que Cristo fez isso por você na cruz. Acredita que o teu Salvador fez por você o que você nunca poderia fazer por si mesmo. E te deu gratuitamente o que você nunca poderia obter por si mesmo. Acredita nisso? Então essa é a graça de Cristo. A graça de Cristo, ele veio como homem, assumiu um corpo humano, me representou, assumiu o meu lugar, levou as minhas maldições e pecado na cruz, quitou a minha dívida na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e me deu a salvação eterna e uma vida eterna. De graça me deu, de graça, pela graça sois salvos. Mediante a fé você acredita. Mediante a fé, isso não vem de vós, você não vai produzir isso. É um dom, é um presente de Deus. Então eu afirmo, até a fé que brotou dentro de você para que você fosse salvo, foi Deus que te chamou. Você foi chamado na graça. Ele que fez brotar essa fé salvadora dentro de você, porque um dia Ele te chamou para ser filho dele através da obra da cruz. Acredita nisso ou não? Paulo ensinou isso aos Gálatas. Ensinou. O que eles estavam fazendo? Sendo influenciado pelo pessoal da lei, o pessoal das campanhas, do jugo, dos votos, das cobranças, do falso evangelho, o evangelho da perturbação. Continue. Vamos ler outros versículos. João capítulo 5. Vamos lá, João capítulo 5. Versículo 24. Risca isso na sua Bíblia, medite sobre isso. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha, é Jesus que está falando. Meu irmão, minha irmã, é Jesus que está falando, entenda. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha o tempo do verbo ter, ó. Tem agora. Não é só quando morrer e entrar no céu. A vida eterna começa aqui na terra. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Olha lá. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas passou. Já passou de onde? Da morte. Já passou da morte para a vida. Vou ler de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna agora. Não entra em juízo, não entra em juízo, não vai entrar em juízo, passou, já passou do quê? Da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Você acredita nisso? Não entre em juízo, não entre em juízo, juízo eterno, você está salvo. Por isso que Romanos 8:1 diz o que agora, pois nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação.
A salvação é algo tão poderoso, tão gigantesco, e a garantia dela é Cristo na cruz. Não são as minhas obras. Então, agora, pois nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou, já me libertou da lei do pecado e da morte. Acredita nisso? Já me libertou. A salvação é uma coisa poderosa, ser salvo é uma coisa poderosa, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa que Deus me salve e fala assim, se vira agora aí. E cuidado com o diabo. Se vira aí, se não andar na linha, a mão de Jeová vai cair sobre você. Não vai não. Deus te salvou, você é filho, agora ele tem que te sustentar. Quando você põe um filho no mundo, você não sustenta esse filho, sim ou não? Não dá tudo o máximo que você possa ter para ele viver. Agora Deus me salva e fala assim, se vira. Não, ele me salva e agora ele me preserva. Ele me deu uma coisa e ele vai sustentar isso até o fim. A salvação não é pisar em ovos, qualquer coisinha quebrou, acabou. O fundamento da salvação é o Cristo crucificado, e isso não desfaz. Então eu tenho que entender isso. E ninguém tem monopólio. Nenhuma igreja pode dizer só aqui que é salvo, só aqui que é. Ninguém tem Deus como monopólio, meus irmãos. Ninguém. Não entre em juízo. Passou. Olha, foi Jesus que disse isso. Foi ou não foi? Você leu aí? Então isso aqui é verdade. Outro texto, aí mesmo em João, nós vamos agora para João capítulo 10. Jesus dizendo, o Evangelho da Graça de Deus, João 10. Versículo 27. Gostaria de ler esse capítulo 10 inteiro, mas não dá. Então só o 27. Olha lá. Jesus falando. Se ele está falando é verdade, sim ou não? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção. A pessoa pode encontrar Jesus, entrar numa igreja de lei, numa igreja de voto, de campanha, ficar lá um tempão. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela pode ficar 5, 10, 15, 20 anos. Mas se ela é uma ovelha verdadeira de Jesus, uma hora ela vai começar a entrar em crise. Como assim, pastor, entrar em crise? Vai chegar um ponto na vida dela que ela está participando de tudo aquilo, mas aqui dentro ela começa a passar mal. Ela começa a ter um conflito dentro dela. Começa a ter uma insatisfação dentro dela. Ela começa a ver aquele que ensina a falar algumas coisas que não bate mais. Ela começa a ver que aquele monte de campanha, ela não aguenta mais aquilo. Ela começa a ver que não dá, ela não tem mais nem vontade de ir na igreja. Ela está indo assim com medo, ela vai por medo. Ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Ela fala assim, meu Deus, deve ser o diabo na minha cabeça. Ou ela vai dizer assim, não, eu acho que eu estou julgando, meu Deus, me perdoe, eu estou julgando, Senhor. Ela começa a entrar em conflito. Não está entrando em conflito não. Deus está fazendo você passar por isso para cair todas as bases da mentira, para você ter uma abertura para começar a enxergar o evangelho limpo, o arroz com feijão. Quantos que podem estar me vendo na internet que estão vivendo isso? Estão vivendo, passando por esse conflito diariamente, não aguentam mais as campanhas, os votos, aquela conversa de dinheiro o tempo todo, de prosperidade, não aguentam mais. Estão desanimados, nem na igreja quer ir mais. Se ele é uma ovelha, é a melhor fase é essa crise. Sabe por quê? Porque agora ele está enxergando uma coisa paralela, que não é o evangelho. Ele está a um passo de começar a entender a voz de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ouve minha voz. Não é só o líder que ouve a voz, eis que te digo. Não é só o apóstolo atual que ouve tudo e o povo não ouve nada. Ele diz que a ovelha dele vai ouvir a voz dele. Pode ser pastor ou não, casado ou solteiro, jovem ou velho, vai ouvir a voz dele. Todos ouvem a voz do pastor, sim ou não?
vai ouvir. Uma hora a voz de Jesus vem. Agora a voz de Jesus, ela vem com o evangelho, não vem de outra forma. Olha, continua a leitura. As minhas ovelhas, ele diz, ouve minha voz, eu as conheço. Então presta atenção. As ovelhas dele são muito conhecidas por ele. Conhece tudo. Ele conhece tudo que se passa na mente delas, os conflitos que ela tem, as suas fraquezas, a sua força, as suas deficiências, a sua virtude. Não tem nada na vida da ovelha de Jesus que ele não conheça. Que bom, Jesus. Então não precisa esconder nada, Jesus. Viver aberto para ele. Pastor, quer dizer que quando eu estou sozinho naquelas crises, naqueles pensamentos doidos que só eu tenho, não conto para ninguém? Jesus sabe. Sabe. Pastor, quer dizer que quando eu estou com aquele medo, aquelas coisas, eu não conto para ninguém, senão vão achar que eu sou um crente fraco, né? Ele sabe. Sabe. E ele me acusa? Não. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Meu Deus, eu sou só um simples mortal. Eu queria tanto que você entendesse mais. Eu só sei falar isso. Ele te conhece. Ah, meu Deus, ele te conhece tudo. Pastor, e aqueles 15 anos que eu fiquei na lei? Ele te conhece. Você saiu dela ou não saiu? Foi liberto ou não foi? Foi. Ah, ele te conhece. Olha, eu tenho uma ovelhinha lá, deixa ela ficar ali mais uns 10 anos, porque ainda ela está muito supersticiosa. Ela vai melhorar e ela vai ouvir minha voz e vai sair daquele emaranhado lá. Você entende isso ou não? Ele te conhece. Quanta gente está me vendo pela internet agora que vai ser liberta. Eu sei que vai. Vai acabar o jugo. Acabou a campanha agora. Acabou. Acabou o jugo, acabou. Eu sei. Hoje me ligou umas irmãs lá de Natal. Elas vão assistir isso e vão saber que é elas. Aí é o pastor Valdir. Glória a Deus, aleluia. Elas estavam tão contentes que não sabiam o que falava, se gritava, se não gritava. Eu falei, pera um pouquinho, fala minhas irmãs, porque eu estava assim, não tenho tantos anos na lei, no jugo, e um dia achei sua pregação sobre a graça de Deus, não sei nem do que ela estava falando. E hoje nós estamos livres, graças a Deus, pastor. Eu falei, graças a Deus, isso é milagre para mim. Fora as pessoas que ligam da Alemanha. Essa semana eu falei quase 2 horas com alguém lá da Alemanha, pelo WhatsApp, né, falando viva voz. Ela estava nesse conflito todo. Aí eu vi lá uma pregação pela internet. Preciso falar com o pastor, queria falar comigo. Aí eu dei o número do celular, ela falou. E ficamos conversando, ela expôs tudo para fora. Falou, pastor, eu encontrei o evangelho. Agora eu sou crente de verdade. Com esse arroz com feijão que a gente prega. Não estou nem de paletó e gravata. E de tênis. Deixa eu esconder aqui para você não ver o tênis. É aqueles de R$120, não é muito caro não. Vocês entendem isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, como é que ela vai ouvir a voz? Quando o evangelho é pregado, a graça de Deus é anunciada, Cristo é anunciado, a obra da cruz é anunciada. Então a voz de Cristo vai. Ela vai, e quando aquela ovelhinha está lá uma hora, desperta, ela acorda, fala, aconteceu comigo, já está há tanto tempo na igreja e não sabia, aconteceu comigo, é a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Olha lá o que ele diz. E elas, o que elas fazem? Elas me seguem. Então quando a ovelha ouve a voz de Jesus, entende o evangelho, aquele apóstolo que ela gostava tanto, ele olha para ele e fala assim, nossa, ele é um homem como eu. Aquela profeta que racha labacata labacá e diz que te digo, nossa, olha as coisas que ela fala, parece que caiu o véu. Aí ele para de seguir homens. Você está entendendo isso?
para de venerar homens, para de idolatrar liderança. Entende que nenhum homem pode ser tua cobertura espiritual. Cristo é a tua cobertura espiritual. Ele é a verdadeira cobertura espiritual. Aí ela vê que todos aqueles homens que vinham com aquela voz, que assoprava, que caía, que jogava paletó, tudo aquilo não era nada, não deu em nada, só engrandecia a pessoa dele, mas o povo ficava escravo dele. Ela acorda, elas me seguem, Jesus Cristo disse. O que acontece? Eu enxerguei Jesus, só sigo Jesus agora. Eu não estou atrás mais de homem, de profeta, de apóstolo, de seja lá o que for, de líder, de bispo. Me libertei deles. Eu sigo Jesus. Jesus, eu sigo só Jesus. Elas me seguem. Acredita nisso? Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo agora. Jesus é minha cobertura, meu salvador, meu libertador, o meu profeta, o meu sumo sacerdote, a minha bênção, o meu milagre. Jesus é tudo agora, mais ninguém. Estou gritando um pouquinho. Começando de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Agora presta atenção no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. O que ele faz? Nos dá a vida eterna. Ponto em vírgula. Agora olha essa expressão. Jamais perecerão. Jamais perecerão. O que é perecer? É se perder, se estragar, apodrecer. Ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer. Jamais, nunca vão se estragar. Por que nunca vai perecer? Porque ele vai sustentar, é a ovelha dele, ele vai guardar até o fim. E o maligno não lhe toca. Acredita nisso ou não? Eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, nunca hão de perecer, dependendo da tradução. Olha lá, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tem poder de macumba, de demônio, seja lá o que for, que vai nos tomar, arrebatar-nos da mão dele. Caiu na mão de Jesus, ele não larga nunca mais, e ninguém quebra isso. Está com medo do diabo por quê? Porque não conhece essas coisas. Não conhece o poder de Jesus Cristo, a grandeza dele, a autoridade dele. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. É meu Pai quem as me deu, ou aquele que me deu, meu Pai quem me deu, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ninguém pode nos tomar da mão dele. Pela graça sois salvos, é de graça. Você acredita nisso? Então, quem entende isso anda em alegria, é feliz. É um crente feliz, está satisfeito, está seguro. Quem não entende isso anda infeliz, descontente, insatisfeito, perturbado, pastor. Anda perturbado, anda. Vamos chegar lá em Gálatas já. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá nos arrebatar. Então ninguém te tira. Olha como a salvação é uma coisa forte, olha como é uma coisa poderosa, uma coisa grande, sustentável, não tem prazo de validade. Não depende de eu ser perfeito, porque eu nunca vou ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito, sou defeituoso todos os dias. Ainda bem que você não é, mas eu confesso, eu sou. Todos os dias eu erro. Pastor, quer dizer que o senhor não mantém aquela aparência? O que os pastores fazem? Eles chegam na igreja assim, paletó e gravata, tudo arrumado, mantém aquela aparência de santão, né? Ele é um super-homem, então ele mantém a aparência, todo mundo olha para o pastor, as crianças olham para o pastor, a mãe quer que a criança fique quieta, vou falar para o pastor. Aí a criança olha para o pastor está bonitão, com aquele gravatão. Então os pastores mantêm uma aparência que eles são perfeitos, são fortes, são super-homens, são a grande liderança, não é? São mais santos, são mais inteligentes, né? Uns mudam a voz,
Oh, aquela coisa toda, fazem aquele teatro para todo mundo olhar, acaba o culto, todo mundo quer tocar, mas ele está cheio de segurança, ele sai por uma portinha e lá se foi, pastor. Só ficou o cheiro do perfume dele. Não, meu irmão. O pastor também é uma ovelha de Jesus, fraco como qualquer um. Nada de manter aparência, querer ser o ídolo. Não, tem que ser comum, igual, porque não é nada mais que isso. Vamos para outro texto, vamos. Atos capítulo 20. Eu quero que você entenda a segurança da salvação, a grandeza, e é de graça. Atos capítulo 20, eu já passei lá, vamos lá, Atos 20. Aquele versículo que você já sabe, 28. E diz assim: Paulo está instruindo os presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai ir embora e está dando instruções. Ele diz assim: atendei por vós, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ele diz assim: vocês têm que pastorear a igreja de Deus, não é do homem, a igreja é de Deus. O pastor não é dono da igreja, o pastor não é dono das ovelhas. Não mande ninguém, não tem que controlar a vida de ninguém, não tem que bisbilhotar a vida de ninguém, tem que deixar o povo livre. A igreja de Deus, a qual ele comprou. Como é que você foi comprado ou resgatado? Comprou com seu próprio sangue. Então Cristo te comprou para ele. Você é dele para sempre. Te comprou com seu próprio sangue. Acredita nisso? Não está escrito aqui, então é verdade. Colossenses 2, nos libertou. Você vai ver isso pela milésima vez. Então Colossenses 2, 13 e 14. Isso aqui faz parte da graça de Deus. Olha o que ele diz. Colossenses 2, 13 e 14. Ele, aquele que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse que trouxe a graça e a verdade é ele. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Olha a graça de Deus. Então agora eu sou salvo. Então Deus me liberta do império das trevas, do poder do diabo, dos demônios, de tudo, e me transporta para o reino do Filho do amor dele. Neste reino onde eu fui transportado por ele, eu tenho a redenção, é o fim da escravidão, e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Pela graça sois salvos. O que você pagou para ter isso? Nada. Qual campanha você fez para ser liberta do império das trevas? Nenhuma. Qual óleo que você passou ungido? Conta para mim. Nenhum. Qual rosa que fez isso por você? Nenhuma. E a água do Rio Jordão? Melhor a água aqui da Cantareira, eu estou achando. E a Terra Santa, pastor? A do Brasil era mais pura que aquela. Joga qualquer semente e dá lá. Não dá. Lá é mais seco. Vocês estão entendendo ou não? Tudo isso não dá em nada, meus irmãos. Aceita uma palavra dessa? Aceita. Agora volta para Gálatas, onde nós começamos. Vamos lá. Paulo está dizendo: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então qual é o outro evangelho? É esse evangelho das obras. Esse evangelho que domina as pessoas, escraviza as pessoas, faz o povo de uma massa de manipulação. É esse evangelho que quer tomar o dinheiro que as pessoas têm constantemente, uma coisa sem fim. Esse evangelho que tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo tem um propósito, tudo tem um voto, e se você não cumprir tudo aquilo, você perde a salvação, está debaixo de maldição, o diabo entra na tua casa, vai destruir todo mundo, você está perdido, Deus vai voltar as costas para você. O evangelho da lei, do jugo, do peso. Admire-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
o qual não é outro senão alguns que vos perturbam. O que é uma pessoa perturbada? Eu fui lá no Aurélio para ver o que é perturbação. Ele diz, uma pessoa desnorteada, embaraçada, alterada, alucinada, desvairada. Então esse evangelho da lei, das obras, traz perturbação. Olha bem as igrejas que vivem debaixo desse jugo, né? Eles vivem uma perturbação, não tem paz no coração, não conhecem a graça de Deus, não tem certeza da salvação. Esses sim são os perturbados. Entende o que eu estou dizendo ou não? Imagina uma pessoa que tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja. Semana inteira é cobrado para estar lá. E se faltou um dia, cai debaixo de maldição. Imagine uma mulher obreira de uma igreja dessas, que tem um marido que não é crente, que tem que estar todo dia na igreja. Aí ela vai chegar lá, pastor, meu marido está brigando comigo. Tem um demônio nele. Dá o sal para expulsar o demônio dele, joga na comida dele. O marido nem crente vê a mulher todo dia na igreja. Vai perder o marido, não é demônio não. É o evangelho do jugo da escravidão. O evangelho que você tem que ter enfiado na igreja dia e noite, noite e dia. Ainda se fosse para ouvir o evangelho, não. É só campanha, voto, conquista, prosperidade. Não tem nada da graça de Deus. Está entendendo isso? É o evangelho da perturbação. Então, lá na internet nós estamos alcançando muita gente que está nesse estado perturbado. Não tem paz, não tem alegria de salvação, não tem segurança de vida eterna, não tem nem certeza se é salvo, não sabe nem se o Espírito Santo está nele, porque toda quarta-feira tem que buscar o Espírito. Nem sabe que é templo do Espírito de Deus. Agora, qual a atitude que Paulo nos leva a tomar na palavra de Deus? O qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? Misturado com emaranhado de coisas, de ensinos que não é a verdade. É o evangelho pervertido, um elemento estranho entrou e contaminou tudo, não tem mais pureza. Querem perverter o evangelho de Cristo. Agora aqui Paulo fala para nós fazermos, olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, o que Paulo está dizendo? Se um dia eu mudar o discurso, Paulo está dizendo, ou vier um anjo brilhante, imagine você no lugar e vem um anjo brilhante do céu, todo mundo vai falar, oh glória, não é assim? Olha que Paulo fala, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja o que? Maldito, amaldiçoado, rejeitado, contestado. Seja isso. Paulo fala assim, um dia mudar o discurso, mudar a conversa, e você vê um anjo do céu que vem pregar o evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, é um anjo da mentira, é Satanás que se transfigurou em anjo de luz, seja o que? Amaldiçoado. Olha como é sério isso. Você aceita uma coisa dessa? Entende isso ou não? Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o que? Anátema, maldito. Porque pela graça sois salvos, é de graça. É de graça. Só para nós terminarmos, Romanos 8, vamos lá. Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Leia os 8 capítulos de Romanos, só fala do evangelho que é o poder de Deus. Essas coisas que ele está dizendo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele? Dará o que, Deus? O que, Paulo? Todas as coisas. O que é graciosamente? De graça. Se Deus não poupou Jesus, não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o filho de graça, todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Entende isso ou não? Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus?
Está entendendo o evangelho da graça de Deus? Você é um eleito de Deus. Quem intentará acusação contra você? Ele responde: é Deus quem o justifica. Deus nos justificou, cravou o escrito de dívida na cruz, acabou. Ninguém mais pode te condenar. Ninguém pode condenar você porque não foi numa vigília. Ninguém pode te condenar porque não fez uma campanha. Ninguém pode te condenar porque não pegou um tal de envelope de propósito. Ninguém pode te condenar. Cristo te justificou. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas mudas para o matadouro. Agora presta atenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, leia e entenda isso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nenhum anjo, nem anjos, nem principados do mal, demônio, seja lá o que for, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. E onde está o amor de Deus? O amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Então nada tem poder para desfazer isso. Pela graça, pela graça, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é por obras, não é por obras, não é por obras, não vem de vós, é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aceita a palavra de hoje? Então vamos ficar em pé, vamos terminar.